você que me ouve a essa hora. No dia de hoje eu estou aqui mais uma vez para poder falar com você. Mas antes, porém, eu gostaria de dar as boas-vindas para você que é novo ao meu canal. Seja muito bem-vindo. E para você que já é inscrito no meu canal, que Deus abençoe a sua vida. Bem, será que você já ouviu pessoas a dizerem que Deus só se importa com o nosso coração? Será? Eu já ouvi muita gente dizer que não, Deus só se importa com o coração, Deus não se importa com a aparência, né? O mais importante é que o meu coração está limpo, o mais importante é que eu estou bem com Deus, o mais importante é que o meu coração está bem diante de Deus. Será que é mesmo assim? Será que Deus se importa com o estado do nosso coração e não se importa com o nosso exterior? Bem, eu acredito que as pessoas tenham usado uma passagem bíblica para poder se basear neste contexto ou nesta frase de que Deus só se importa com o coração. Mas eu acredito que as pessoas tenham distorcido esta passagem da Bíblia, que diz sobre isso. Então a gente vai ler para ter certeza o que lá está escrito e como é que as pessoas têm compreendido esta passagem. Vamos ler no livro de 1 Samuel, vamos ver 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui essa história eu acredito que você conhece, era no momento em que Deus queria ungir a Davi como rei de Israel. E Deus tinha conversado com o profeta Samuel para poder dirigir-se até a casa de Jessé, que é o pai de Davi, a fim de poder eleger ou ungir aquele que seria o rei de Israel. Então Davi era o menor dentre os irmãos e ele era pastor de ovelhas, e como sempre naquele dia ele também foi cuidar dos seus afazeres, foi cuidar das ovelhas e não estava em casa. Então Samuel ele chegou à casa de Jessé e ele viu os filhos de Jessé, ou seja, o Jessé apresentou os filhos mais velhos, porque ele assim pensava que Deus poderia ter escolhido o mais velho da família, por ser o mais formoso, por ser o maior, por ser aquele que tem mais força, Então, qualquer um poderia pensar mesmo que Deus poderia eleger aquele que é o maior, aquele que é o primogênito, Então, o profeta Samuel, quando viu o primeiro filho de Davi, pela sua estatura, pela sua formosura, era alguém assim grande, era alguém, talvez imagino eu, que fosse alguém assim formoso, de postura, alguém que quando as pessoas olhassem pudessem dizer que sim senhora, esse pode ser rei. E com Samuel não foi diferente, olhou para ele e disse: sim senhora, esse mesmo que deve ser rei. E ele queria ungir o primeiro filho de Davi como rei de Israel. Mas só que Deus disse a Samuel que não é esse que eu tenho escolhido, porque este eu tenho rejeitado. E Deus começou a explicar para Samuel porque que rejeitou este primeiro filho de Jessé. Ele disse que eu não sou como o homem que olha na aparência, porém eu olho o coração do homem. Então eu gostaria que a gente prestasse atenção naquilo que Deus disse. Ele disse assim: Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então aqui a Bíblia não está dizendo que o Senhor olha somente no coração. Aqui está dizendo que Deus olha o coração. Então não podemos excluir a parte exterior pensando que Deus não se importa com o nosso exterior. Então quando Deus aqui está dizendo que o Senhor olha para o coração, o Senhor aqui está dizendo que Ele não escolhe as pessoas ou não julga as pessoas pelo aquilo ou por aquilo
por aquilo que elas aparentam ser, tá? Porque muitas das vezes nós julgamos as pessoas de acordo com aquilo que a gente vê, ou seja, com os nossos olhos. Então Deus não escolhe as pessoas nem por aquilo que elas aparentam ser, por aquilo que elas ostentam. Nem Deus não é assim, mas Ele antes, porém, nem escolhe as pessoas de acordo com o coração. Então, isso não quer dizer que para Deus só importa o nosso coração, né? Nesse contexto aqui, por exemplo, né, a pessoa pode dizer assim: eu não posso ser filho de Deus porque eu faço isso, faço aquilo, então Jesus não pode me aceitar. Não, Ele não faz acessão de pessoas nesse sentido, né? Ele não escolhe as pessoas por aquilo que elas aparentam ser, né? Então, Isabel, será que a nossa aparência também é importante para Deus? Sim, é sim importante para Deus o nosso exterior, né? Muito importante. Deus não olha somente o coração, Ele sim olha para o coração, porque a intenção, né, que nós carregamos em nosso coração é que é muito mais importante para Deus. Então, essa ideia de que Deus olha no interior surgiu, acredito eu, através desta passagem da Bíblia. Mas eu gostaria de dizer que se para Deus não fosse assim tão importante também, né, o nosso exterior, eu acredito que Ele não usaria o apóstolo Paulo para poder falar de algumas passagens que estão na Bíblia, né, para poder nos ilustrar principalmente para as mulheres como é que elas devem, né, se ataviar. Porque lá a Bíblia, no livro de 1 Timóteo, né, o apóstolo Paulo vai dizer que as mulheres antes, porém, se ataviam com vestes decentes, modestas, né, e puras, né? Então é por aí que a gente pode dizer que para Deus também é muito importante o nosso exterior, como a gente tem se apresentado, o que a gente tem vestido, como a gente tem exposto, né, posso assim dizer, o nosso exterior, o nosso corpo, né? Outra passagem que nós podemos ver que para Deus é importante também, né, o nosso exterior, como a gente veste, como a gente se cobre, é o exemplo que nós temos lá de Adão e Eva no princípio. A Bíblia declara dizendo que quando eles pecaram, né, os olhos deles se abriram e eles descobriram que estavam nus e eles se envergonhavam tanto da sua nudez. Agora, quem apareceu para poder cobrir a nudez deles? Deus, né? A Bíblia diz que Deus fez vestes para eles, Deus fez túnicas, tanto para, né, Adão como para Eva. Então, é claro que Deus se importa com o teu exterior, com aquilo que você se cobre, com a tua roupa, né? Se assim não fosse, Deus não poderia ter a ideia de poder fazer uma roupa para, né, para Adão e Eva, mas Deus fez. Então, é muito importante também, né, o nosso exterior. Então, eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia para você, para a gente também ver o que Deus fala sobre o nosso exterior, sobre as nossas vestimentas, no livro de 1 Tessalonicenses. Vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 até 23, diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É sim muito importante para nós sabermos nos vestir, principalmente vamos focalizar nas meninas, mas os rapazes não estão isentos desse assunto, né? Mas principalmente para meninas é muito importante a gente saber, né, o que vestir, como a gente vai nos cobrir, né? Porque devemos conservar o nosso corpo também, como aqui diz, irrepreensíveis diante de Deus. E não só por causa disso, a Bíblia diz também que a gente não pode ser escândalo para os nossos irmãos, e muitas das vezes nós sabemos que dois seres opostos se atraem, e muitas das vezes nós como mulheres podemos ser tentação para a vida
do irmão, para a vida do outro, então a gente não pode fazer isso, né? Então muitas das vezes você pode meter uma roupa, uma saia, ou uma blusa talvez que apareça as tuas partes íntimas, os teus seios, né? Isso pode fazer com que o irmão caia no pecado, isso pode fazer com que o irmão se escandalize no pecado. Às vezes o irmão estava ali santificar e você coloca uma roupa que ele, ao ver, praticamente você está expondo o seu corpo, né? Mesmo que ele não quisesse olhar para você, de repente ele se depara contigo e depois o irmão já começa a ter imaginações em sua consciência. Não é porque ele foi culpado, né? Mas você foi a causa do pecado do irmão. É claro que o irmão também pecou, mas você foi a causa da queda do irmão. Então nós não podemos ser a causa da queda dos irmãos. E também para os homens, nem tem aquelas mulheres que não suportam ver homens descamisados, né? Não suportam, mas tem rapazes que simplesmente aparecem em fotografias, em vídeos, né, assim, de corpo todo exposto. Isso também não é muito bom, porque você pode ser uma queda para a vida da irmã. E nós não podemos fazer isso com os nossos irmãos em Cristo. Devemos agir em amor. Nós devemos nos ajudar uns aos outros. Não podemos ser a queda dos nossos irmãos, nem tampouco escândalo para os nossos irmãos. Então eu gostaria de fazer um reparo, né, sobre aquilo que é o nosso exterior, porque muitas das vezes a gente pensa que Deus só se importa com o nosso interior, então a gente começa a fazer tudo o que a gente acha necessário, né, no nosso exterior. Colocamos roupas inadequadas, colocamos, né, certas coisas no nosso corpo que também não agradam a Deus, porque se você, né, fazer o seu irmão tropeçar, então você não está agradando a Deus, porque Jesus Cristo disse que se o teu olho, né, te fazer pecar, então arranque-o. Então, para terminar este vídeo, eu gostaria de ler uma frase, né, para vocês que eu achei na internet e eu achei muito interessante, né, para poder, né, falar aqui neste vídeo. Eu vou ler. Diz assim, né? Realmente não adianta ter uma aparência de santidade e por dentro estar distante de Deus. Uma coisa é certa, é necessário uma mudança completa, interna e externa. As roupas não lhe definem, mas revelam muito sobre a sua alma. É fácil praticar a hipocrisia, mas é impossível ser puro por dentro e não transparecer esta condição para fora. É isso. É claro, né, que as nossas vestimentas não definem que a gente é santo, que a gente é puro, mas se você tem essa santidade dentro de você, se você tem essa pureza dentro de você, aquilo vai transparecer no seu exterior. Então, irmãos, eu gostaria de trazer essa palavra para você, né, a fim de que você reflita sobre isso e dizer que Deus não olha simplesmente ou não se importa simplesmente com o teu interior, mas Ele também se importa com o teu exterior, pois o teu exterior diz muito sobre o teu interior. Então reflita sobre isso e vamos ajudar-nos uns aos outros como irmãos em Cristo e que a gente possa contribuir para o crescimento de outras pessoas e não para a queda dos nossos irmãos ou irmãs. Que Deus abençoe a sua vida.